Vamos falar de futebol? Notícias, análises e curiosidades do mundo do futebol. Começa aqui. Olá, ouvintes do Chutecast, tudo bom com vocês? Então, prazer, né? Sou o Jota e hoje a gente está no nosso segundo episódio do Chutecast. Vamos falar de Champions League, né? Não só da fase de grupos, né, que acabou, mas também da fase de playoffs, onde os jogos já foram definidos. Então, vamos começar aqui falando da fase de grupos, onde nós tivemos algumas surpresas, né? Seja positivas ou seja negativas. Primeiro, vamos falar primeiro das surpresas que nós tivemos no G8, para mim. Liverpool e Barcelona, para mim, foram surpresas, não por estarem no G8, até porque são duas equipes qualificadas sim, porém, eu não esperava que eles fossem ficar respectivamente em primeiro e segundo lugar, porque as últimas temporadas desses dois clubes não vinham sendo temporadas tão interessantes, e por isso a gente tem que realmente parabenizar o que os técnicos desses clubes estão fazendo. O que o Hansi Flick está fazendo com o futebol do Rafinha e do Lewandowski é fora de série. Então, a gente tem que parabenizar os dois. Outra surpresa, as outras duas surpresas para mim, muito positivas. Lille e Aston Villa. Acredito que quando começou essa fase de grupos, ninguém imaginava que esses dois poderiam estar em primeiro, entendeu? Então, queria parabenizar esses dois também. Vamos falar agora, né, das surpresas negativas. Real Madrid em 11º. O Real, ele começou a temporada muito abaixo, com problemas táticos mesmo, de encaixar o Mbappé no time. Ele demorou a encaixar, né? O Ancelotti demorou a achar um estilo de jogo que coubesse Mbappé, Bellingham, Rodrigo e Vinícius. Mas hoje em dia ele vem se encontrando e acredito que tenha certo favoritismo nessa Champions League. O Paris Saint-Germain foi a mesma coisa. Começou muito mal a Champions League. Achei que não ia passar. Realmente, se você pegar as 5 primeiras rodadas, até 6 primeiras rodadas, o PSG não estava nem no top 24, que é as classificações para os playoffs. Estava lá em 26º e conseguiram se reerguer, uma grande vitória em cima do Manchester City. Que vitória que eles conseguiram, né? Salvador, e uma vitória na última rodada com consistência. Inclusive, futebol apresentado pelo Dembélé tem sido extremamente interessante. Vamos falar de Manchester City. Para mim, a maior decepção da UEFA Champions League, de forma disparada, que foi um time que tem muito investimento e que não conseguiu se encontrar de forma alguma no decorrer da primeira metade da temporada. Agora em janeiro, na última rodada, deu um jeito de se classificar, embora tenha saído atrás no placar jogando contra o Clube Brugge dentro de casa. Classificou em 22º, uma posição que não é digna de um clube como o Manchester City, que é um grande time, não grande de tamanho, né, mas um elenco muito interessante, e que seria uma tremenda decepção se não se classificasse sequer para os playoffs. Falando nos playoffs, vamos falar deles, né, analisar, e eu vou colocar as minhas previsões das partidas dos playoffs. Vamos falar primeiro de o Brest e PSG, a primeira fase, a primeira partida, né, dos playoffs. Terça, dia 11/2, 15, o jogo começa 15:03. E é uma partida em que, na minha opinião, se fosse
no início da temporada eu colocaria o Brest como favorito, mas o Paris Saint-Germain realmente vem se reerguendo cada vez mais. O Dembélé tá jogando muita bola, então para mim o Paris Saint-Germain passa e no atual momento passa com facilidade para cima do Brest. E repetindo, não que o Brest seja um time ruim, mas o Paris Saint-Germain realmente está em outro patamar e o Paris Saint-Germain ainda por cima decide mata-mata dentro de casa. Então, não tem erro para mim da Paris Saint-Germain. Em seguida temos Sporting e Borussia Dortmund. Esse duelo para mim é um duelo dificílimo, porque ambos não têm tido grandes partidas, grandes apresentações no decorrer da temporada. Porém, antes do United pegar o técnico do Sporting, o Sporting veio jogando um futebol redondinho, Gyökeres avassalador, jogando muita bola, o sueco Gyökeres realmente fazendo gol todas as partidas, tendo mais gols do que jogos na temporada, tanto na temporada passada quanto nessa temporada também. Mas o futebol realmente tem decaído bastante, tem deixado a desejar. O Dortmund, desde o início da temporada, vem tendo muitas dificuldades, principalmente com a saída do seu técnico, que chegou, inclusive, na final da Champions. Um time realmente que está demorando a se encaixar. Mas, pelo fator do Borussia Dortmund decidir em casa, eu vou colocar o Dortmund como favorito. Falar de Juventus e PSV. Juventus e PSV. O PSV, para mim, faz uma temporada melhor do que a Juventus, principalmente no quesito nacional. Mas se a gente pegar assim, fator camisa, talvez realmente Juventus favoreça, principalmente. Só que tem uma questão interessante, o PSV resolve o jogo na Holanda, né, dentro de casa. Por essas razões e pela temporada complicada na qual a Juventus tem vivido desde 2020, 2021, né, para mim, dá PSV nesse duelo. O último jogo de terça é City e Real Madrid, mas eu vou falar desse jogo daqui a pouco. Vou falar primeiro dos jogos de quarta, que aquele é o jogo mais interessante de ser comentado. Vamos falar agora de Clube Brugge e Atalanta. Para mim, não tem muita discussão, né? A Atalanta, desde a temporada passada, vem vivendo grandes momentos. Foi, inclusive, a primeira colocada fora as equipes do G8, né? A melhor equipe fora as equipes do G8. Então, para mim, é indiscutível isso aqui. A Atalanta passa para mim com facilidade. Celtic e Bayern de Munique, para mim, apesar do Bayern de Munique vir de uma temporada mediana na Champions League, vem muito bem no campeonato alemão. Para mim, não vejo um Bayern de Munique eliminado nesse playoff, principalmente que o Bayern de Munique resolve o jogo dentro de casa. Mônaco e Benfica. O Benfica tem feito muitos gols. O problema do Benfica tem sido muita defesa. Eu acho que pelo Benfica resolver o jogo dentro de casa, também vai dar Benfica. Feyenoord e Milan é realmente outro confronto bem complicado. Acredito que os dois estão jogando um futebol parecido, um nível, né, de futebol parecido, mas para mim da Milan. Enfim, vamos falar agora do jogo mais interessante desse playoff, que inclusive é a quarta vez seguida que Real Madrid e Manchester City se enfrentam na UEFA Champions League. No mata-mata de UEFA Champions League, né? Esse ano foi cedo, né?
E aqui, acredito que se fosse na temporada passada, a gente tinha muitas discussões a fazer sobre esse mata-mata. Mas eu acho que o Real Madrid tem se encaixado a cada dia mais, né? Tem feito grandes partidas ultimamente, apesar de ter perdido essa última partida. Mas o Manchester City tem feito uma temporada realmente abaixo. Porque assim, se a gente pegar uma temporada teoricamente abaixo do Real Madrid, o Real Madrid acabou de assumir a liderança da La Liga. O Real Madrid assumiu a liderança da La Liga numa temporada em que o Barcelona estava avassalador. Mas acabou que o sistema de jogo do Barcelona conseguiu ser desbravado. Então, a gente, pra mim, tem um Real Madrid favorito, principalmente pelo fator de que o Real Madrid joga em casa, decide em casa, e que ele é o time com a maior tradição da UEFA Champions League. Então, rapaziada, é isso que eu tenho pra falar. Perdão, esse episódio foi um pouquinho menor do que o outro, mas é porque realmente não tinha muito mais a comentar. Muito obrigado, um abraço a todos e fui. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Compartilha, né? Se inscreve, me segue no Spotify, curte, salva, né? Baixa a música, baixa o podcast para que você possa ouvir no decorrer da sua vida aí, caso tenha alguma curiosidade. E é isso, rapaziada. Agora sim, muito obrigado. Falou! Gostou do Papo Sobre Bola? Compartilhe com a galera. Deixe seu comentário. Muito obrigado por sua audiência. Fique ligado para mais.